Quando o mundo achava que já sabia tudo sobre a monarquia britânica, uma série de revelações abalou os alicerces da Casa de Windsor. Desde a infância rígida do rei Charles até os segredos ocultos por trás do trágico fim da princesa Diana, cada detalhe revela uma teia de intrigas, amores impossíveis e decisões que mudaram para sempre a percepção pública da realeza. Mas isso não é tudo. O príncipe Harry quebrou o silêncio com confissões que colocam em xeque a imagem de seu pai e o legado de sua mãe. Número 1. Infância do rei Charles. Ele nasceu em 14 de novembro de 1948 no Palácio de Buckingham, em Londres. Desde o primeiro suspiro, sua vida foi marcada pelo protocolo, pelas expectativas e pelo peso do dever real. Sua mãe, a princesa Elizabeth, subiu ao trono em 1952, tornando o jovem Charles o herdeiro aparente com apenas 4 anos de idade. Essa mudança moldou cada aspecto de sua infância, transformando sua meninice em uma preparação constante para o trono. No entanto, por trás do esplendor, a infância de Charles esteve longe de ser convencional. Seus pais, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, tinham uma abordagem disciplinada em relação à criação dos filhos. Philip, um homem conhecido por seu caráter firme, acreditava na autodisciplina e no rigor, valores que Charles experimentou em primeira mão. Embora tenha sido criado no ambiente luxuoso do Palácio de Buckingham de Windsor, suas interações familiares eram menos calorosas do que se poderia esperar. As normas rígidas da monarquia restringiam o tempo em família e enfatizavam o cumprimento do dever acima das emoções. Aos 8 anos, Charles foi enviado para a Chelm School, um internato conhecido por sua disciplina acadêmica e moral rigorosa. Esse foi apenas o começo de uma educação projetada para moldá-lo como um futuro monarca. No entanto, foi em Gordonstow, nas terras altas da Escócia, que seu caráter foi realmente posto à prova. Essa instituição, fundada por Curtihan, era famosa por seu foco na resistência física e mental. Aqui, o príncipe trocou os confortos do palácio por corridas em campo aberto, banhos gelados e um estilo de vida austero. A experiência foi tão intensa que Charles mais tarde a descreveu como Colditz de Guild, referindo-se ao campo de prisioneiros de guerra Colditz. Apesar das dificuldades, Gordonstow deixou uma marca indelével nele, incutindo-lhe um senso de responsabilidade e resiliência. Aos 22 anos, Charles decidiu ingressar na Marinha Real Britânica, um passo incomum, mas significativo para um herdeiro ao trono. Seu serviço a bordo do HMS Minerva permitiu-lhe experimentar a vida de um marinheiro comum, enfrentando desafios físicos e técnicos. Durante esse período, ele obteve uma licença como piloto de helicóptero, demonstrando um lado mais prático e menos cerimonial de sua personalidade. Essa etapa revelou um lado menos conhecido de Charles, um homem disposto a pôr a mão na massa e superar seus próprios limites. O jovem Charles não enfrentava apenas as expectativas externas, mas também as constantes comparações com seus pais. Enquanto Elizabeth era admirada por sua dedicação e Philip por sua robustez, Charles parecia mais introspectivo, inclinado às artes e ao meio ambiente. Esse contraste o transformou em uma figura intrigante, mas muitas vezes incompreendida dentro da família real. No entanto, essa fase de formação não foi suficiente para prepará-lo completamente para as complexidades emocionais e políticas que enfrentaria na vida adulta. Apesar das conquistas acadêmicas e militares, Charles se viu preso em um papel que exigia perfeição constante sob o escrutínio público. Embora a educação rigorosa e seu tempo na Marinha lhe tenham proporcionado habilidades valiosas, também o deixaram com um sentimento de solidão e pressão, temas que o acompanhariam por toda a vida. Número 2. O Prince Straste. Em 1976, o então príncipe Charles lançou uma das iniciativas mais emblemáticas de sua vida, o Prince Straste. Esta organização beneficente nasceu com a missão de transformar a vida de jovens no Reino Unido, oferecendo apoio financeiro, capacitação e oportunidades de trabalho àqueles que enfrentavam barreiras sociais e econômicas. Esse projeto foi muito mais do que um gesto simbólico. Representou a dedicação pessoal de Charles a causas sociais, uma área na qual ele buscava deixar uma marca distinta. A origem do Prince Straste remonta a uma experiência pessoal do príncipe Charles. Durante seu serviço na Marinha Real Britânica, ele recebeu um pagamento de fim de serviço de aproximadamente 7.500 libras. Em vez de gastar esse dinheiro em projetos pessoais ou luxos, decidiu investi-lo no futuro dos jovens britânicos. Esse gesto marcou o início de uma fundação que, eventualmente, mudaria a vida de centenas de milhares de pessoas.
O foco inicial do Prince Trust era oferecer pequenos subsídios a jovens empreendedores para ajudá-los a abrir negócios ou adquirir habilidades que melhorassem suas perspectivas de trabalho. No entanto, com o tempo, a fundação ampliou seu alcance, incluindo programas de capacitação em liderança, música, tecnologia e esportes. Isso não só forneceu ferramentas práticas, mas também incentivou a autoconfiança em jovens que muitas vezes se sentiam marginalizados. Carlos desempenhou um papel ativo no desenvolvimento da fundação, participando pessoalmente de eventos, visitando projetos e dialogando com os beneficiários. Sua dedicação ajudou a consolidar a reputação do Prince Trust como uma organização séria e eficaz. Um dos feitos mais notáveis dessa iniciativa foi sua capacidade de atrair a colaboração de empresas privadas, o que garantiu a sustentabilidade a longo prazo dos programas. À medida que a fundação crescia, também enfrentava desafios. Alguns críticos questionaram se os interesses do príncipe estavam realmente alinhados com as necessidades dos jovens. No entanto, os resultados falavam por si só. Milhares de histórias de sucesso surgiram do trabalho do Prince Trust, demonstrando o impacto positivo de seus esforços. Um aspecto único do Prince Trust foi seu foco na música e nas artes, áreas que refletiam os próprios interesses do príncipe. Ao se associar com figuras influentes do mundo do entretenimento, a organização conseguiu inspirar jovens talentosos a seguir carreiras criativas, desafiando estigmas sociais e construindo novas oportunidades. Essa abordagem inovadora distinguiu o Prince Trust de outras iniciativas beneficentes, tornando-o um modelo de intervenção social. Além de seu impacto direto, o Prince Trust simbolizou algo mais profundo, o desejo de Charles de humanizar a monarquia. Enquanto outros membros da realeza se concentravam em tarefas cerimoniais, ele demonstrou um compromisso genuíno com a mudança social. Isso diferenciou e ajudou a redefinir a percepção pública sobre o papel dos membros da família real na sociedade contemporânea. Com o passar dos anos, o Prince Trust evoluiu e se adaptou às necessidades em constante mudança dos jovens. Desde a sua fundação, já apoiou mais de 1 milhão de pessoas, ajudando-as a superar barreiras e alcançar seu potencial. Embora os números sejam impressionantes, o que realmente se destaca é o impacto humano por trás dessas estatísticas, em vidas transformadas, comunidades revitalizadas e sonhos realizados graças a uma ideia nascida do coração de um jovem príncipe. Número 3. Em casamento e romance com Diana. Em 1977, um jovem príncipe Charles, de 29 anos, conheceu Diana Spencer, uma adolescente de apenas 16 anos. Naquela época, Charles estava saindo com Sarah Spencer, irmã mais velha de Diana. No entanto, foi no verão de 1980 que Diana realmente capturou a atenção do príncipe. Em um churrasco no campo, seu charme natural e sua simpatia se destacaram, marcando o início de um relacionamento que logo se tornaria o centro das atenções do mundo inteiro. O romance entre Charles e Diana parecia saído de um conto de fadas. Depois de 12 encontros, o príncipe a pediu em casamento. O noivado foi anunciado em fevereiro de 1981 e no dia 29 de julho daquele mesmo ano, o casal se casou na Catedral de São Paulo, em uma cerimônia que atraiu a atenção de centenas de milhões de espectadores ao redor do mundo. Diana, com apenas 20 anos, encantou o público com seu vestido de noiva de tafetá de seda marfim e uma cauda de mais de 7 metros. Seu sorriso tímido e seu olhar genuíno fizeram com que o mundo se apaixonasse por ela instantaneamente. O casamento real foi um evento midiático sem precedentes, consolidando a imagem de Diana como a princesa do povo. No entanto, por trás de toda a pompa e cerimônia, começaram a surgir problemas. As diferenças de idade e personalidade entre Charles e Diana logo se tornaram evidentes. Enquanto ela era calorosa, emotiva e acessível, ele mantinha um caráter mais reservado e tradicional. Além disso, as pressões da vida real e o constante escrutínio da mídia adicionaram tensões ao relacionamento deles. Embora tenham tido momentos felizes, especialmente com o nascimento de seus filhos, o príncipe William em 1982 e o príncipe Harry em 1984, as diferenças entre eles começaram a desgastar a relação. Diana, apesar de suas inseguranças e desafios pessoais, tornou-se um ícone mundial, enquanto Charles lutava para encontrar seu lugar em um mundo que parecia estar mais interessado em sua esposa do que nele. Número 4. Em dinâmica matrimonial e Camilla Parker Bowles. Desde os primeiros dias do casamento entre Charles e Diana, a sombra de Camilla Parker Bowles esteve presente, criando uma tensão palpável na relação.
Charles e Camila tiveram um relacionamento na década de 1970 antes de ele conhecer Diana. No entanto, quando Charles e Diana se casaram, a amizade entre ele e Camila não apenas continuou, como também permaneceu mais próxima do que Diana poderia imaginar. Diana, jovem e inexperiente, enfrentou um ambiente de alta pressão, cheio de protocolos e expectativas, enquanto tentava entender seu lugar na vida de Charles. Com o passar dos anos, Diana começou a suspeitar que Camila desempenhava um papel mais importante na vida de seu marido do que ele estava disposto a admitir. Isso se confirmou para Diana de forma simbólica durante sua lua de mel, quando encontrou um par de abotoaduras com a gravação de 2 CS entrelaçados, um presente de Camila. Essa descoberta alimentou suas dúvidas e marcou um ponto de virada emocional para a jovem princesa. O relacionamento entre Charles e Diana se deteriorou gradualmente. Enquanto Diana conquistava o carinho do público com sua simpatia e empatia, Charles parecia cada vez mais distante emocionalmente. As aparições públicas mostravam um casal sorridente, mas nos bastidores, as diferenças entre eles só se aprofundavam. Diana descreveu mais tarde seu casamento como uma gaiola dourada onde se sentia sozinha e incompreendida. Em 1985, Diana tentou confrontar suas suspeitas. Durante uma festa, ela enfrentou Camila em um momento que descreveu como um dos mais desafiadores de sua vida. Segundo Diana, ela disse diretamente: "Eu sei o que está acontecendo entre você e meu marido. Não me tratem como uma idiota." Camila respondeu com calma, mas o dano emocional para Diana já estava feito. A famosa frase de Diana, em "éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado", dita em uma entrevista televisiva em 1995, resumiu a dor que ela sentiu durante anos. Esse comentário público não só expôs a tensão em seu relacionamento, mas também deixou claro para o mundo que Camila não era simplesmente uma amiga da família, como Charles havia afirmado anteriormente. A situação não afetou apenas o relacionamento entre Charles e Diana, mas também a percepção pública de ambos. Enquanto Diana era vista como uma vítima das circunstâncias, Charles enfrentava críticas por sua incapacidade de priorizar seu casamento e de lidar com seu relacionamento com Camila de uma forma mais transparente. Camila, por sua vez, tornou-se uma figura polarizadora, vista por muitos como a causadora do sofrimento de Diana. Apesar dessas tensões, Diana tentou manter uma aparência de normalidade, especialmente pelo bem de seus filhos, William e Harry. No entanto, os distúrbios emocionais que enfrentou, incluindo episódios de bulimia e depressão, refletiam o peso da pressão que sentia. Enquanto isso, Charles continuou com seu relacionamento com Camila, justificando-o como uma amizade essencial para seu bem-estar emocional. O relacionamento entre Charles e Camila representou um dos maiores desafios para a monarquia naquela época. Enquanto outros membros da família real preferiam evitar o escândalo, Charles parecia determinado a manter sua ligação com Camila, mesmo que isso significasse prejudicar sua imagem pública. Essa dinâmica matrimonial não só colocou em risco seu casamento com Diana, como também desencadeou uma crise de credibilidade na instituição real. Com o tempo, esse relacionamento complexo seria um dos principais fatores que levariam ao divórcio de Charles e Diana. No entanto, seu impacto não se limitou à relação pessoal deles. Marcou um antes e um depois na forma como o público percebia a família real. A história de Charles, Diana e Camila continua sendo uma das mais icônicas e controversas da realeza moderna, destacando os desafios de equilibrar o amor pessoal com as responsabilidades institucionais. Número 5. Escândalos e revelações públicas. A década de 1990 marcou um período tumultuado para o casamento de Charles e Diana, com escândalos e revelações que abalaram profundamente a monarquia britânica. Em 1992, a publicação do livro Diana, Sua Verdadeira História, escrito por Andrew Morton, desencadeou uma tempestade midiática. O livro continha detalhes íntimos sobre o casamento de Charles e Diana, desde a bulimia de Diana até seus sentimentos de isolamento no ambiente real. Ainda mais impactante, revelou o papel contínuo de Camilla Parker Bowles na vida de Charles. Embora na época Diana tenha negado publicamente ter contribuído para o livro, mais tarde soube-se que ela colaborou fornecendo fitas gravadas nas quais relatava sua versão dos acontecimentos. Essas gravações expuseram ao público uma narrativa de traição e desamor que contrastava com a imagem de perfeição que o palácio tentava projetar. A publicação do livro não só despertou uma onda de simpatia por Diana, como também aumentou as críticas a Charles e a sua relação com Camilla.
Em 1993, outro escândalo abalou a monarquia. Uma conversa privada entre Charles e Camila, conhecida como Camilagate, foi vazada para a imprensa. Os detalhes da conversa, que incluíam declarações íntimas entre os dois, causaram um alvoroço e prejudicaram gravemente a imagem pública do príncipe. Esse episódio confirmou as suspeitas de muitos de que o relacionamento entre Charles e Camila nunca havia sido interrompido, nem mesmo durante o casamento dele com Diana. Em 1994, Charles deu uma entrevista na televisão em que admitiu publicamente ter sido infiel a Diana, embora tenha afirmado que seu relacionamento com Camila só começou depois que seu casamento estava irremediavelmente destruído. Essa tentativa de justificar suas ações foi recebida com ceticismo e muitos criticaram a falta de sensibilidade em relação a Diana, que na época era vista como uma figura profundamente prejudicada. Esses anos também marcaram uma mudança na relação entre Charles e Diana. Enquanto ela se tornava uma figura pública adorada, usando sua posição para defender causas humanitárias, Charles enfrentava um escrutínio constante que minava sua popularidade. A mídia apresentava Diana como uma heroína trágica e Charles como um homem insensível, preso entre o dever e seus desejos pessoais. Número 6. Divórcio e vida posterior de Diana. O casamento entre Charles e Diana, que havia começado como um conto de fadas em 1981, terminou oficialmente em 1996, após anos de tensões, escândalos e crescentes diferenças irreconciliáveis. Esse divórcio não apenas marcou o fim de um relacionamento, mas também representou um golpe significativo para a monarquia britânica ao expor as vulnerabilidades humanas por trás de uma instituição tradicionalmente percebida como inabalável. O processo de divórcio foi longo e árduo, com cada detalhe acompanhado de perto pela mídia. Diana, por sua vez, lutou para preservar sua independência e manter uma relação próxima com seus filhos, William e Harry. O acordo final permitiu que Diana mantivesse seu título de Princesa de Gales, embora tenha perdido o tratamento de Sua Alteza Real. Além disso, ela recebeu uma compensação financeira significativa, o que lhe permitiu manter seu estilo de vida e se dedicar às suas causas humanitárias. Apesar das tensões anteriores, Diana tentou conduzir o divórcio de forma digna, focando em construir uma nova vida fora dos rígidos protocolos da família real. Ela se tornou uma figura pública ainda mais influente, usando sua fama para defender causas como a luta contra as minas terrestres e a pesquisa sobre HIV/AIDS. Suas visitas a hospitais, onde abraçava pacientes com HIV, desafiaram os estigmas da época e demonstraram sua empatia e coragem. Essas ações consolidaram seu status como a princesa do povo, um título que refletia sua conexão genuína com as pessoas comuns. Em sua vida pessoal, Diana começou a explorar relacionamentos amorosos longe dos olhos do escrutínio público. Um dos mais marcantes foi com o cirurgião paquistanês Azna Khan, que, segundo pessoas próximas, foi um grande amor em sua vida. No entanto, as diferenças culturais e o nível de exposição midiática que cercava Diana complicaram o relacionamento. Posteriormente, ela começou a namorar Dodi Fayed, filho do bilionário Mohammed Al Fayed. Seu relacionamento foi intensamente acompanhado pela mídia e se tornou tema de especulação constante. Diana também dedicou tempo ao seu crescimento pessoal, explorando áreas como espiritualidade e meditação. Isso refletia seu desejo de encontrar paz interior após anos de lutas emocionais e pressões externas. Embora sua vida parecesse estar tomando um rumo positivo, a relação com a família real continuava tensa. Apesar de seus esforços para manter a harmonia, as diferenças com Charles e outros membros da família continuaram evidentes. A tragédia aconteceu em 31 de agosto de 1997, quando Diana morreu em um acidente de carro em Paris ao lado de Dodi Fayed. Esse evento não apenas marcou o fim de sua vida, mas também o início de um luto global sem precedentes. Nos dias que se seguiram à sua morte, milhões de pessoas ao redor do mundo expressaram sua dor, enchendo as ruas com flores, mensagens e velas em sua homenagem. Sua perda não deixou apenas um vazio no coração de seus admiradores, mas também levantou questões incômodas sobre a relação entre Diana, a mídia e a família real. O legado de Diana, no entanto, perdurou muito além de sua morte. Seu impacto nas causas humanitárias e sua capacidade de se conectar com pessoas comuns redefiniram o que significava ser membro da realeza no século XX. Sua influência também ficou evidente na educação de seus filhos, William e Harry, que seguiram seu exemplo ao se envolverem com questões sociais e de saúde mental.
Número 7. A morte de Diana. A noite de 31 de agosto de 1997 ficou marcada como um dos momentos mais trágicos da história moderna. Diana, a princesa de Gales, morreu em um acidente de carro no túnel da Ponte de El Alma, em Paris, enquanto tentava escapar de um grupo de paparazzi que a perseguiam. Esse acontecimento não só marcou o fim de uma vida extraordinária, mas também deixou o mundo em estado de choque, gerando perguntas que ainda ecoam até hoje. Naquela noite, Diana estava acompanhada de seu parceiro, Dodi Fayed, e de seu segurança, Trevor Reis Jones. O carro em que viajavam, um Mercedes-Benz conduzido por Henry Paul, subdiretor de segurança do Hotel Ritz, em Paris, colidiu em alta velocidade contra um pilar do túnel. O impacto foi devastador. Dodi e Henry morreram no local, enquanto Diana foi levada às pressas para o Hospital Pitié-Salpêtrière. Apesar dos esforços dos médicos, Diana sucumbiu aos ferimentos às 5 da manhã. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, provocando uma onda de dor e comoção em todo o mundo. Do lado de fora do Palácio de Kensington, onde Diana havia morado, milhares de pessoas se reuniram para deixar flores, cartas e lembranças em sua homenagem. Esse gesto espontâneo de luto coletivo refletia a profunda conexão emocional que ela havia estabelecido com o público. No entanto, a tragédia também esteve envolta em controvérsia. A investigação oficial concluiu que o acidente foi causado pela alta velocidade do carro e pelo estado de embriaguez do motorista, Henry Paul. No entanto, essas conclusões não convenceram a todos. Surgiram teorias da conspiração que sugeriam que a morte de Diana poderia ter sido um ato deliberado, orquestrado para silenciá-la. Essas teorias foram alimentadas por detalhes inquietantes, como a suposta inoperância das câmeras de segurança do túnel naquela noite e uma carta escrita por Diana na qual ela expressava temores sobre um acidente de carro planejado. O impacto emocional da morte de Diana foi profundo, especialmente para seus filhos, William e Harry. A imagem dos jovens príncipes caminhando atrás do caixão da mãe durante o funeral ressoou no mundo inteiro, encapsulando a magnitude da perda. Ao mesmo tempo, a família real enfrentou críticas por sua resposta inicial, considerada fria e distante, o que levou a um novo escrutínio sobre a relação entre Diana e a monarquia. A morte de Diana marcou um antes e um depois na relação entre a mídia e as figuras públicas. Sua vida esteve constantemente sob o foco das câmeras e sua morte foi um trágico lembrete do custo humano da fama. Ao mesmo tempo, seu legado como defensora de causas humanitárias e figura icônica continua sendo uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. Número 8. E nas suspeitas de Harry e as revelações recentes. A morte de Diana marcou um antes e um depois para seus filhos, William e Harry, que cresceram sob o peso da tragédia e do constante escrutínio público. No entanto, foi o príncipe Harry quem, anos mais tarde, começou a questionar publicamente as circunstâncias da morte de sua mãe, desafiando a narrativa oficial e reacendendo as dúvidas sobre o que aconteceu na fatídica noite de 31 de agosto de 1997. Harry, que tinha apenas 12 anos na época da morte de Diana, carregou uma dor profunda que se transformou em determinação à medida que crescia. Em entrevistas recentes, ele expressou que nunca aceitou completamente a versão oficial dos acontecimentos, segundo a qual o acidente foi causado pela alta velocidade e pelo estado de embriaguez do motorista, Henry Paul. Segundo Harry, há inconsistências demais e perguntas sem resposta que alimentaram suas suspeitas. Uma peça-chave nas dúvidas de Harry é uma carta escrita por Diana antes de sua morte. Nesta nota, revelada por seus amigos próximos, Diana manifestou um medo específico em que alguém pudesse planejar um acidente de carro para acabar com sua vida. Embora naquela época essa declaração tenha sido vista como uma expressão de paranoia, após sua morte tornou-se um detalhe arrepiante. Na carta, Diana insinuava que seu ex-marido, Charles, poderia estar envolvido de alguma forma nesses temores, o que adicionou ainda mais camadas ao mistério. Harry não hesitou em compartilhar seu descontentamento com a forma como as investigações oficiais conduziram o caso. A Operação Paget, realizada pela Polícia Metropolitana de Londres, concluiu que não havia evidências de uma conspiração, mas Harry questiona a transparência do processo. Um dos aspectos mais controversos é a suposta falha das câmeras de segurança no túnel da Ponte de El Alma na noite do acidente. Para Harry, é difícil aceitar que, em um lugar tão movimentado, não existissem gravações do momento exato da colisão.
Outro elemento que alimentou as suspeitas de Harry é a relação entre sua mãe e os meios de comunicação. Diana viveu sob o constante assédio dos paparazzi, que desempenharam um papel central na perseguição que levou ao acidente. No entanto, Harry se pergunta se sua mãe foi vítima de algo maior, um sistema que buscava silenciá-la devido à sua influência e suas opiniões sobre temas delicados, como o trabalho humanitário e as críticas veladas à monarquia. A posição de Harry não é isolada. Embora seu irmão, o príncipe William, tenha sido mais reservado a respeito, fontes próximas à família sugerem que ele também compartilha certas dúvidas sobre a narrativa oficial. No entanto, William, como herdeiro direto ao trono, adotou uma postura mais cautelosa, preferindo não alimentar a polêmica publicamente. Isso gerou uma distância entre os irmãos, especialmente depois que Harry decidiu se afastar de seus deveres reais em 2020 e começou a falar com mais liberdade sobre sua experiência dentro da família real. As revelações de Harry causaram um terremoto midiático, reacendendo o interesse no caso de Diana e confrontando o público com perguntas difíceis sobre o papel da monarquia, da mídia e das instituições que investigaram sua morte. Além disso, elas evidenciaram as tensões internas dentro da família real, já que as declarações de Harry foram vistas por alguns como um ataque direto ao legado do rei Charles. Número 9. Impacto das declarações de Harry. As declarações de Harry geraram um impacto significativo, não apenas na percepção pública da monarquia britânica, mas também na dinâmica interna da família real. Ao questionar publicamente as circunstâncias da morte de sua mãe e apontar seu pai, o rei Charles, como uma figura central em sua narrativa, Harry desafiou a estabilidade de uma instituição que durante séculos se manteve hermética e resistente a escândalos. O impacto mais imediato das revelações de Harry foi uma intensificação do escrutínio público sobre Charles. Embora a Operação Paget e outras investigações tenham exonerado oficialmente Charles de qualquer envolvimento, as palavras de Harry renovaram as dúvidas no imaginário coletivo. A afirmação de que Diana temia por sua segurança e considerava Charles como uma possível ameaça levanta questões incômodas sobre o ambiente em que a princesa viveu e morreu. Além disso, as declarações de Harry evidenciaram as tensões dentro da família real. A relação entre Harry e William, que já foi vista como um símbolo de união após a perda da mãe, mostrou fraturas profundas. Enquanto William optou por manter a compostura e apoiar o pai, Harry seguiu um caminho diferente, buscando independência e justiça em seus próprios termos. A máquina de relações públicas do Palácio de Buckingham tem trabalhado arduamente para conter os danos. No entanto, o caráter direto e emotivo das palavras de Harry ressoou em muitos, especialmente entre aqueles que sempre viram Diana como uma figura prejudicada pela instituição. Isso gerou um debate mais amplo sobre o papel da monarquia na sociedade contemporânea e sobre sua capacidade de se adaptar às mudanças culturais. Em nível internacional, as revelações de Harry tiveram repercussões ainda maiores. Em países onde a monarquia já enfrentava críticas, as declarações foram usadas como argumento para questionar sua relevância. No Reino Unido, embora a monarquia ainda seja amplamente respeitada, essas polêmicas afetaram a popularidade de Charles, especialmente entre as gerações mais jovens.